Temos ouvido falar muito sobre sustentabilidade e inovação. Dito de outra forma, tem-se falado muito da dificuldade em continuar a manter o SNS tal como ele existiu até agora. O subfinanciamento crónico do setor, admitido por muitos, acaba por criar desafios a vários níveis, um dos quais no acesso ao medicamento mais inovador. E será que nós sabemos o valor real do medicamento? Este é o tema do Especial Saúde de hoje e do próximo programa, que conta com as presenças em estúdio de Emília Rodrigues, Presidente da SOS Hepatites, Ricardo Mestre, Vogal do Conselho Diretivo da CSS e Heitor Costa, Diretor Executivo da Apifarma, quem dou desde já as boas-vindas a todos. Dr. Ricardo Mestre, a primeira questão para o senhor, quando falamos no subfinanciamento da saúde, e é uma questão que já é admitida quase por toda a gente, precisamos de facto de mais dinheiro na saúde, mas não há, este é que é o problema, não é? Embora para o ano pareça que vai haver mais um bocadinho, mas se calhar não é o suficiente ou aquele que todos gostaríamos. O que se coloca em questão é saber se vai ser possível manter o padrão relativamente ao SNS tal como ele existia até agora, ou seja, sendo ele universal, geral e tendencialmente gratuito. Isto é possível ou não de todo? Bom, cumprimentar todos, é um prazer. Vamos ver, a questão do financiamento em saúde é uma questão complexa, é uma questão que, no caso português, tem vindo a ser muito debatida, mas que é debatida também nos outros países, enfim, nos países que têm economias avançadas, como o caso português. Vamos ver, o desafio do financiamento em saúde tem a ver com aquilo com que os próprios desafios com que os sistemas de saúde se deparam, que vão desde o envelhecimento da população, vão desde a inovação, vão desde aquilo que é a própria exigência e expectativas dos cidadãos, vão desde aquilo que é a carga sobre a despesa que é gerada na saúde e vão também desde aquilo que é o financiamento, vamos lá ver, a liquidez, o crescimento que a economia permite para que seja possível alocar financiamento ao serviço de saúde. E, portanto, nós estamos aqui a falar de uma questão que é muito complexa. E, desse ponto de vista, ela deverá, na nossa perspectiva, ser discutida em paralelo com aquilo que é também a eficiência que nós conseguimos introduzir nos sistemas de saúde. Ou seja, nós não podemos apenas olhar para aquilo que é o dinheiro que temos disponível, temos também a olhar para aquilo que é a forma como aplicamos esse dinheiro. E, desse ponto de vista, parece-nos bastante importante que as duas discussões sejam feitas em paralelo e que, à medida que nós vamos tendo, como temos tido a possibilidade de ter nos últimos 2016 e no próximo ano 2017, mais algum dinheiro para o financiamento do sistema, não percamos também de vista aquilo que é a forma como podemos cada vez melhor utilizar esse dinheiro e, desse ponto de vista, as questões relacionadas com a inovação, seja terapêutica, seja inovação em qualquer outra área do sistema de saúde, são questões que têm que ser analisadas em grande detalhe, com grande pormenor, com grande rigor daquilo que é a efetiva mais-valia que é possível implementar e trazer para o sistema em termos de criação de valor, para os utentes e para a situação como um todo. Portanto, esta situação, na sua ótica, não vai comprometer o acesso de todos à inovação, neste caso terapêutica, que é aquela que mexe mais connosco. A boa inovação tem sido possível de ser introduzida no sistema de saúde português e no Serviço Nacional de Saúde. Claro que a nossa expectativa é que consigamos robustecer os nossos instrumentos para que consigamos ir introduzindo esta boa inovação. Claro que nem tudo aquilo que é novidade é inovação. E, desse ponto de vista, o rigor de tudo aquilo que é feito e a medição efetiva que é possível comprovar e evidenciar dessa inovação terá que ter a capacidade, obviamente, de ser introduzida e de ser disponibilizada aos cidadãos, como tem acontecido, reforço, em muitas áreas do Serviço Nacional de Saúde e como terá que continuar a acontecer noutras que, estando já sinalizadas, estão a ser avaliadas e estudadas para que comprovem essa efetividade e possam ser introduzidas efetivamente. Ok. Dr. Heitor, bem-vindo também. Concorda com o Dr. Ricardo, ou seja, até aqui tem-se conseguido, de facto, que os medicamentos inovadores e aqueles que são, de facto, inovadores cheguem, de facto, a quem precisa deles? Ou, de facto, o valor do medicamento a este nível ainda não é aqui um conceito tão generalizado que se entende, que todos entendam, de facto, até onde é que ele vai? Boa tarde, Marina, e boa tarde, meus caros colegas de mesa, de debate. Eu concordo com o Dr. Ricardo Mestre nos considerandos gerais que ele fez sobre aquilo que é a dificuldade da orçamentação de qualquer grande departamento do Estado. Cada um tem as suas particularidades. E a saúde tem muitas particularidades, até porque a saúde debate-se com uma questão diferente de todas as outras, que é uma gestão também da vida humana. Portanto, há aqui uma coisa completamente diferente
grande que está em causa no setor da saúde. Essas questões gerais da dificuldade de um orçamento geral do Estado, entre os quais se inclui na saúde, concordo. Não posso concordar totalmente que em Portugal nós tenhamos hoje um nível de acesso à inovação terapêutica como seria suposto que tivéssemos e que nos permitisse manter algumas condições de equidade entre aquilo que é o acesso em Portugal e o acesso noutros países. Internacional. Da União Europeia, que é aquela com a qual nos comparamos mais diretamente. E os números estão para aí a dizê-lo. Deixe-me só fazer aqui um parênteses, eu não sei o que é isso de verdadeira inovação, porque numa reunião em que veio cá o diretor-geral da FP, a organização na qual nós nos filiamos, ele mostrou um slide com aquilo que eram os pipelines previstos e de desenvolvimento de novos medicamentos, e ele disse uma verdade muito simples. Durante anos a indústria foi acusada de desenvolver novidades e não verdadeiras inovações. Não inovação. E, neste momento, a indústria também ouviu. A indústria não é surda ao que lhe vão dizendo e, sobretudo, sendo um setor de atividade cujo foco é a centralidade no doente, obviamente não podia ignorar essa questão. E hoje o pipeline é de facto, estamos perante o desenvolvimento e o aparecimento de inovações das quais eu não sei quais são as verdadeiras ou as menos verdadeiras. Acha que são todas verdadeiras? Porque eu, neste momento, de facto, aquilo que caracteriza o tempo atual em termos da inovação na indústria farmacêutica é estarmos perante um tempo novo. Aquilo que o Dr. Ricardo diz, doutor, deixe-me só dizer, e nesse tempo novo que vivemos, também correspondendo àquilo que eram os anseios da sociedade na qual nós, indústria, nos inserimos, nós somos, no âmbito da União Europeia, temos das menores taxas de disponibilidade dos medicamentos inovadores, que não chega a 60%. E os tempos de acesso a medicamentos inovadores, hoje em dia em Portugal, têm uma média de 620 dias. Isto é um estudo que foi feito a nível europeu. E só tem tempos mais prolongados a história na Lituânia. Portanto, eu não sei se temos esse acesso que o Dr. Ricardo aqui não estaremos tão bem quanto o Dr. Ricardo dizia. Mas podemos voltar ao tema. Não, essa é a promessa do Sr. Ministro. Pois, com mais dinheiro, se calhar agora conseguiremos, se calhar, dar a volta à situação, porque não nos podemos esquecer de facto que viemos de um período de crise, de uma crise que se prolongou durante 4 ou 5 anos e que isso, se calhar, teve aqui algum peso a esse nível, não é? Se me permite só também reforçar esta ideia, vamos ver. Portugal, feita uma avaliação mais ou menos recente, foi, vamos lá, classificado como o 22º, se não me engano, o melhor sistema de saúde do mundo, não é? Sim. E, portanto, nós estamos obviamente muito longe de ser em 180 países ou 188 países. E estamos muito longe, obviamente, de ser... Foi um estudo do Global Estamos muito longe Health, de ser a 22ª economia, não é? A nível mundial. Sim, claro. E, desse ponto de vista, a verdade é que nós temos tido a capacidade, não é, de produzir resultados em saúde, resultados e promover ganhos em bem-estar para a nossa população com aquilo que temos tido. E é um bom sinal, é positivo que possamos ter mais disponibilidade financeira dentro daquilo que é o esforço que, no âmbito nacional, o orçamento da saúde representa para o orçamento global do Estado, que é, obviamente, como sabemos, uma das principais fatias e, portanto, dela própria significa aquilo que, enquanto sociedade em Portugal, estamos dispostos a alocar à saúde. E, portanto, desse ponto de vista, é por aqui, por este caminho de reforçar aquilo que a disponibilidade financeira que temos e uma melhor utilização dessa disponibilidade financeira que a inovação entra e que a tal boa inovação, como eu há pouco dizia, comprovando a sua efetividade, será obviamente implementada e tem vindo a ser implementada. Tem vindo a ser implementada, o que estará aqui em causa será os tempos de aprovação. Isso é outro problema. Emília Rodrigues, bem-vinda. Os doentes muitas vezes desempatam estas questões mais polémicas, o valor do medicamento, é isso que estamos aqui a discutir. Para os doentes com hepatite C, de facto, o medicamento provou, de facto, que pode dar nova vida, pode dar esperança e pode dar uma nova vida a muitos doentes que até aqui, há 30 anos atrás morriam porque não havia praticamente mais nada. Há 5 anos, não queria ir tão longe, mas estava a pensar no início do aparecimento da hepatite, não A, não B, que era a hepatite C e que, portanto, nessa altura não havia nada, não é? Portanto, todo este processo para vocês funcionou.
porque há uma cura, não é? E, portanto, isso aí uma taxa de 95%, uma taxa de 95%. 98%. Como é que está a correr o processo? Quantos doentes estão neste momento a ser tratados com essa inovação que cura? Nós E como é que temos uma média de 10 mil e tal doentes em tratamento, uma média de 95% curados. Todos aqueles que vocês queriam, quantos faltarão? Quantos Não estão ainda sabe. em espera para... Em espera, o acordo que foi feito com o anterior Ministro da Saúde foi 13 mil doentes, em que eram os que estavam no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, só faltam 3 mil dentro dessa ótica, só Dentro desta faltarão... ótica, mas depois faltam todos aqueles que são portadores e ainda não sabem. Pois, mas isso aí, É que teremos isso que ir- tem de se ir à procura deles, não é? Nós estamos felizes com o resultado do acordo que foi feito, e volto a dizer, o acordo foi feito porque houve um teto, deixou de ser 100, deixou de ser 500 para passarem a ser 13 mil, o preço é completamente diferente, mas ainda nos faltam medicamentos para serem aprovados. Ok? Por outro lado, em todas as reuniões europeias onde eu vou, nos dão os parabéns, porque somos o único país que tem o medicamento disponibilizado para todos os doentes, independentemente de genotipo, independentemente de carga viral, independente de gravidade. Isso é muito bom. Pela primeira vez, Portugal está Na linha da frente, à frente, ainda para mais de um medicamento inovador. Mas, na realidade, ainda nos faltam, porque eu volto a dizer, quem tem que saber o medicamento que é dado ao doente é o médico. É assim, isto que aconteceu com a hepatite C pode ser um exemplo para transpor para outras áreas terapêuticas, onde de facto há necessidade de inovação, e há inovação também muito boa, e à espera da aprovação. Podemos fazer este género de acordo? Pode-se fazer, é por aqui o caminho? Ou temos de encontrar outros caminhos, porque de facto é necessária uma outra política do medicamento em Portugal? Olha, eu acho que o exemplo da hepatite é um bom exemplo, até porque permitiu, de facto, ter em Portugal uma abordagem, que Espanha depois também veio a adotar, o da eliminação da doença, que é, de facto, uma realidade que não é hoje estendida a quase todo o resto dos países da União Europeia. Há outras tipologias de partilhas de risco puramente financeiro, Claro. E esses modelos de financiamento e de partilha com o Estado de responsabilidades em termos de obtenção de objetivos comuns a bem dos doentes, hoje são comuns na Europa, e penso que o Estado português, para além deste caso da hepatite, porque é o mais mediático, tem vindo a discutir outros. Mas eu diria também que temos que iniciar uma discussão, e já tive uma vez a oportunidade de ouvir o Dr. Ricardo Mestre sobre isso, também repensar alguns outros modelos de financiamento do próprio sistema. Pois, não se poder ficar só num. Não podemos ficar só, porque nós hoje financiamos o sistema, e a ACSS, contratualizando com os hospitais e com os cuidados primários de saúde, ainda utiliza muita métrica. Bem sei que não é só, e o Ricardo mesmo corrigir-me-á, mas ainda há ali muita métrica de quantidade. Sim. Isto é como o meu bastonário dizia ontem numa reunião. Os senhores fizeram 1000 cirurgias, mas é a unha encravada ou é outra coisa qualquer? Pois, convém saber, isto de não facto, significa nada. Claro. Nós temos que pensar em outros modelos de financiamento que permeiam os resultados. Doutor, vamos continuar a discutir o mesmo tema no próximo programa, porque ainda nos sobrou aqui muitas questões que estão na ordem do dia, e eu deixava a importância do medicamento para a sustentabilidade, que é também aqui importante saber se de facto o medicamento pode contribuir para a sustentabilidade do próprio sistema, não sabemos, não é? A necessidade de monitorizar, que é uma coisa que nós fazemos muito pouco e que se calhar devíamos fazer mais, e a necessidade de olhar a saúde de uma outra maneira, mais a longo prazo. Deixamos estes três condicionantes para o próximo programa. Obrigada pela vossa presença. Final do Especial Saúde. Volto mais tarde, para a semana, com mais um tema de política de saúde para analisar. Até lá.